Boa tarde, Brasil! Sexta-feira chegou e não é qualquer sexta-feira, não. É sexta de carnaval. Tem gente que já tá com glitter no rosto, fantasia separada e samba no pé. E tem quem escolheu o descanso, como eu, sombra e água fresca para carregar as energias. Seja com folia, ou na folia, ou no sossego do seu lar. O importante é viver esse momento com alegria, responsabilidade e consciência. E o programa de hoje está daquele jeito, leve, animado e com conteúdo que irá aquecer o seu coração, a sua mente para um feriadão. Então fica com a gente porque está começando mais um programa Elas em Ação, aqui na Com Brasil TV. Para começar logo o nosso programa, nós vamos falar como aproveitar o carnaval com segurança e respeito. Diversão combina com responsabilidade. Roda aí! Assédio moral e sexual também acontecem no trânsito. Diretamente da Sapucaí, dada a largada. Carnaval 2026. Carnaval é festa, é alegria. Mas o que é mais importante, o que precisa ser falado, é sobre respeito. O Detran Mulher do Estado do Rio de Janeiro segue com o compromisso de alertar. Não é normal, não é brincadeira, respeito é lei. Dizer não é um direito. E nós estamos aqui para reforçar a importância das medidas de proteção para que mulheres possam curtir com segurança, respeito e informação. Denuncie. Disque 190 e baixe agora o aplicativo Rede Mulher, feito para te proteger em qualquer hora e em qualquer lugar. Carnaval feliz é um carnaval sem assédio, sem violência, porque festa boa é aquela que toda mulher volta para casa com segurança. O Detran Mulher está aqui por você e para você. Respeito em todas as direções e juntas por um carnaval com empatia e sem assédio. Prepara seu cafezinho porque vem aí o Café com Cláudia. Hoje, a doutora Cláudia Neves traz uma conversa silenciosa, profunda e ao mesmo tempo muito necessária. Por que tantas mulheres temem recomeçar depois do divórcio? Vamos conferir? Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje o Café com Cláudia é um convite a uma conversa mais profunda, mais íntima, mais silenciosa até, e ao mesmo tempo muito necessária. Quantas vezes ao longo da vida a gente se vê diante de um fim que não escolheu? O fim de um casamento, de um relacionamento, de um sonho ou até mesmo de uma versão idealizada de si mesma. Por que tantas mulheres temem recomeçar depois do divórcio? Você quer entender como esse recomeço é possível? Pega seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. O fim de um casamento ainda é vivido por muitas mulheres como uma espécie de fracasso pessoal, como se ela não tivesse conseguido manter a família, como se a falha fosse dela e não de um relacionamento que já não funcionava. E isso não nasce do nada. Desde muito cedo, a mulher aprende que é dela a responsabilidade pela estabilidade emocional da casa, pela harmonia da família e pelo bem-estar de todos na casa. Então, quando o casamento termina, o medo não é só da separação em si, é o medo de desagradar, decepcionar e de romper expectativas sociais que foram colocadas sobre ela durante toda a vida. Esse medo do recomeço aparece de várias formas. Existe o medo financeiro, especialmente quando a mulher abriu mão de sua carreira ao longo do casamento. Existe o medo do julgamento externo, o que vão pensar de mim, e os meus filhos, e a minha família.
Mas existe, sobretudo, o medo emocional, o medo de não dar conta sozinha, o medo de não saber por onde recomeçar, o medo de não reconhecer mais quem ela é fora do casamento. Estudos comportamentais mostram algo muito interessante. O período pós-divórcio, apesar de extremamente desafiador, costuma ser um dos momentos de maior transformação pessoal na vida de uma mulher. Quando o luto começa a ceder, algo se abre. A mulher passa a se perceber de uma outra forma, com mais autonomia, mais consciência, mais clareza, principalmente sobre os seus limites, desejos e escolhas. A vida que parecia ruir começa aos poucos a abrir um espaço para novas possibilidades. Recomeçar não é esquecer o que doeu, não é fingir que nada aconteceu. Recomeçar é reconstruir. É quando a mulher começa a se perguntar quem ela é, sem os papéis que antes ocupava de esposa, de cuidadora, de responsável por manter tudo de pé. E essa pergunta surge: quem sou eu agora? Essa pergunta assusta, mas também liberta, porque é ali que nasce a possibilidade de uma vida mais coerente com quem essa mulher realmente é, e não apenas com o que todos esperavam que ela fosse. Foi ouvindo essas histórias, como advogada de família, como mulher, mãe, filha, amiga, e observando todos esses processos que nasceu o meu livro. Ao longo dos anos eu ouvi muitas histórias de mulheres fortes, competentes, que chegaram até a mim devastadas emocionalmente depois de uma separação. Mulheres que se sentiam perdidas, inseguras, sem chão. E eu percebi algo muito claro: o processo de divórcio jurídico termina, mas o processo emocional não. E foi daí que nasceu a Jornada do Recomeço, o Diário de Gabriela. Gabriela é uma personagem fictícia, mas muito real. Ela poderia ser você, eu, poderia ser qualquer mulher que precisou se reconstruir quando tudo parecia desmoronar. Ela representa muitas mulheres que caíram, sentiram medo, culpa, dúvida, mas que pouco a pouco começaram a descobrir que o recomeço não é o fim. É o início de uma nova versão de si mesmas. É um livro escrito em forma de diário, com reflexões, dores, descobertas e principalmente acolhimento. Para quem quiser adquirir e conhecer essa história mais profundamente, o livro está disponível na Amazon, no QR Code que está aparecendo aqui na tela. A dor não define quem você é. Ela define um momento, um capítulo, e não a sua história inteira. Ela pode, inclusive, ser o ponto de virada, o início de uma versão sua mais consciente, mais forte, mais verdadeira. O medo do recomeço não é sinal de incapacidade. Ele é sinal de algo muito importante, que está mudando. E muitas vezes é justamente nesse momento que se anuncia uma nova versão de você, pronta para nascer. Eu espero por vocês na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! Temos estreia hoje aqui no Elas em Ação. Estreia o quadro Beleza com Propósito, com a apresentadora Paula Narciso, falando sobre beleza no carnaval. Vamos conferir? Olá, muito boa tarde. Eu sou Paula Narciso, CEO do Paula Narciso Estúdio de Beleza, e sou a mais nova apresentadora do novo quadro Beleza com Propósito. E estou muito feliz de estar aqui com você, e toda segunda, sexta-feira de cada mês teremos dicas maravilhosas. Hoje eu vou compartilhar dicas rápidas para proteger o cabelo na piscina, no mar, e manter a sua maquiagem perfeita durante todo o carnaval. Antes de você entrar na piscina ou no mar, molhe seu cabelo com água limpa e corrente, porque isso vai fazer você reduzir a absorção do cloro e do sal. Depois aplique um leave-in, um creme ou um óleo capilar leve, criando película de proteção nos fios. Se o cabelo tiver progressivo
ou descoloração, o cuidado deve ser redobrado. Você precisa ter o maior cuidado e usar produtos com proteção solar UV. E, se possível, prender o seu cabelo com uma trança ou um coque baixo, porque assim você vai deixar de dar problemas maiores no cabelo. Agora vamos falar de penteado. O gel é ideal para penteados mais alinhados e estruturados. A gelatina capilar ela é perfeita para definir cachos e baby hair sem pesar. O laque, ele sim, é usado para finalização e fixação do penteado. O segredo é aplicar em pequenas quantidades, construindo a fixação aos poucos, porque se você colocar muita quantidade, você corre o risco de quebrar esse cabelo. Para fazer a retirada da gelatina, gel ou laque corretamente, primeiro você vai ter que umedecer esse cabelo e aplicar condicionador ou máscara capilar para soltar o produto totalmente do cabelo. Depois, você lave normalmente com shampoo e finalize com uma hidratação leve. Não deixando de fazer essa hidratação, porque é muito importante para o cuidado do cabelo. Agora vamos falar de uma maquiagem para durar no calor e no suor. Você deve começar com um primer, uma base leve selada com pó. Prefira sombras cremosas ou pigmentos com fixador e use delineador à prova d'água. E finalize com batom mate ou lipt e spray fixador, porque isso vai garantir a sua maquiagem durante o carnaval ficar perfeita. Iluminadores e glitter cosméticos próprios para a sua pele deixam o visual perfeito para o carnaval. Seguindo esses cuidados e essas dicas que eu estou te dando, você protege o seu cabelo e mantém um penteado bonito, mas sempre com cuidado, e garante uma maquiagem impecável para aproveitar o carnaval sem preocupação, com beleza e com confiança. Desejo você um excelente feriado, com muita alegria e autoestima elevada. Eu sou Paula Narciso, no quadro Beleza com Propósito. Te aguardo toda segunda, sexta-feira de cada mês. Acompanhe nas redes sociais que estará aí. E na próxima falaremos de coisas muito maiores para valorizar a sua beleza e também de empreendedorismo. Acessibilidade em Foco de hoje, a doutora Juíza Camila Scioli traz um tema muito importante: planos de saúde. Os planos devem arcar com as terapias prescritas pelos médicos. Vamos conferir? Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. E hoje eu trago para vocês um tema importante e especial sobre plano de saúde e as terapias. Todo ano, no início do ano, é essa complicação, não é mesmo?
Nós, como mães atípicas, nós sabemos o quanto é difícil essa jornada das terapias e da cobertura dos planos de saúde. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas questões que sempre me perguntam e também questões de experiência própria sobre essas questões da cobertura, né, das terapias. E a primeira delas é sempre a pergunta, doutora, o plano de saúde deve cobrir todas as terapias de forma ilimitada? Depende. Terapias que foram prescritas por médicos. Então, todas as terapias que forem prescritas pelos médicos, né, elas têm que ter cobertura e elas têm que ser de forma ilimitada. O plano de saúde, ele não pode limitar exceções, ele não pode negar cobertura pela condição da pessoa com deficiência, e também não pode substituir essa terapia por uma inferior àquela que foi prescrita pelo médico. Quero lembrar aqui a vocês que a Lei 14.454 de 2022, ela trouxe um rol exemplificativo da ANS. Então, antigamente, o rol era taxativo. Só podia ter cobertura aquelas terapias que tivessem expressamente no rol. Hoje, não. Esse rol é meramente exemplificativo. Então, vocês têm que ter em mente algumas questões. A primeira delas é a cobertura de acordo com o contrato. Lembrando que existe aí planos regionais, planos de cooperação. Então, dependendo aí do tipo de contrato que você assinou, né, com a agência e com a instituição de saúde, tem que ver se tem ou não cobertura. Outra coisa importante é em relação às clínicas credenciadas. Eu sempre falo aqui, dando um exemplo para vocês sobre quando não existe profissional nas clínicas credenciadas. Então, tem uma clínica credenciada no meu plano de saúde, eu levo meu filho com rotina e de repente o médico sai ou houve uma prescrição de uma nova terapia e não existe profissional naquela clínica credenciada pelo plano de saúde. O que é que eu devo fazer? O plano de saúde é obrigado a ofertar? Sim, ele é obrigado a ofertar, mas desde que haja pedido e autorização prévia. Então, eu não posso simplesmente chegar em outra clínica, começar a fazer exceções e cobrar do plano ressarcimento. Essa cobrança tem que ter uma autorização prévia do próprio plano de saúde. Então, você tem que entrar em contato com o seu plano, você tem que pedir autorização, abrir um protocolo e, a partir daí, sim, eles podem fazer a cobertura a partir de outra clínica, de outro profissional, ou eles podem fazer o ressarcimento. Outra coisa importante também em relação aos tipos de terapias. Às vezes existem terapias que não estão prescritas conforme a criança necessita. Por exemplo, nós temos aí o que aconteceu comigo, terapia ocupacional. Então, a terapia ocupacional tão somente, ela não abrange a terapia integrativa sensorial. Então, quando a criança precisa também da terapia ocupacional com visão de integração sensorial, precisa vir prescrita também pelo médico, assim como musicoterapia, hidroterapia, ecoterapia. Então, faço essa ressalva para vocês aí ficarem de olho nos tipos, né? Porque senão realmente não vai haver a cobertura pelo plano. E se mesmo assim, se tiver no plano, se tiver prescrito pelo médico, né, tiver clínica credenciada e o plano negar, vejam bem, se o plano negar, você pode fazer uma reclamação na ANS, uma reclamação administrativa, ou você pode entrar com uma ação judicial. Então, você procure aí a Defensoria Pública, procura a OAB, procura o Ministério Público ou as delegacias especializadas da pessoa com deficiência. Eu quero fazer última ressalva aqui com vocês em relação à comprovação de eficácia. Muitas vezes há negação porque não há comprovação da eficácia daquela terapia. E aqui eu falo muitas vezes da neuromodulação. A gente vê aí, muitas vezes é negada porque não há evidência científica ainda, não há estudos no Brasil. Então, muitas vezes você tem essa negação por conta dessa comprovação aí, dessa negação, né, ou da inexistência da eficácia do tratamento, tá bom? Eu fico por aqui, agradeço a audiência de vocês e aguardo vocês a semana que vem. Até lá!
estreia aqui hoje o quadro Papo com as Estrelas, com o apoio da Urânia Planetários. Roda aí! Na noite de 30 de janeiro de 2026, a Lua ficou próxima de Júpiter visto aqui da Terra. Mas esse não é um evento raro, isso acontece de tempos em tempos quando Júpiter está presente no céu. Portanto, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu em janeiro de 2026 e o que poderá ser observado como exemplo em fevereiro de 2026. Aqui nós temos a aproximação aparente entre Júpiter e Lua. Eu digo aparente porque o termo aparente a gente aplica quando visto da Terra, porque, obviamente, essa aproximação entre Júpiter e Lua não aconteceu no espaço, eles estão muito distantes entre si. Então, durante o anoitecer, cerca mais ou menos de 30 minutos depois do ocaso do Sol, para quem procurasse a Lua na noite de 30 de janeiro de 2026, iria encontrar ao lado da Lua um ponto muito brilhante. Esse ponto muito brilhante foi o planeta Júpiter. Mas na mesma noite, com o avançar das horas, quem conseguiu observar esse evento teve a oportunidade também de observar as estrelas Pollux e a estrela Castor, que pertence à belíssima constelação de Gêmeos, os Gêmeos Pollux e Castor. Há de se falar uma coisa bastante importante, né, que apesar dessa aproximação ter ocorrido em 30 de janeiro de 2026, ela não se repete ano a ano. Vou colocar aqui 2027 na mesma data e a gente percebe que nem a Lua e nem Júpiter estão na constelação aqui de Gêmeos, ok? A gente vê que Júpiter já está bem longe dos limites que tangem aqui, essas linhas que tangem a constelação de Gêmeos. Estará em outra constelação. Portanto, não é um evento que se repete ano a ano. Porém, contudo, todavia, nós vamos poder falar do mês de fevereiro. No mês de fevereiro, a gente pode colocar aqui no dia 26, e se quiser também no dia 27, tá? Nós teremos aí a Lua próxima de Júpiter em 26 de fevereiro de 2026. E aí sim, para esta noite, nós teremos a Lua e Júpiter ainda localizado na constelação de Gêmeos, facilmente observado, com ou sem poluição luminosa. Basta meia hora antes do ocaso do Sol procurar a Lua e aquele ponto prata brilhante ao lado da Lua será Júpiter. E aí, essa observação se dará quase por toda a noite. Veja, são 19 horas, vamos arredondar o horário aqui para facilitar a nossa vida. 19 horas, 20 horas, 21 horas. E aí, com o passar das horas, esse objeto celeste tende a ir para a linha do horizonte oeste, até que, por volta da 1 hora, depende da sua latitude e longitude, de onde você está observando, por volta da 1 hora, 1h30, esses dois objetos celestes irão se pôr. Então você tem aí bastante tempo para poder apreciar esse evento. Agora voltando e regressando um pouquinho aqui para a nossa observação, se caso o céu fechar dia 26, na noite de 26 de fevereiro, você ainda pode observar esse evento dia 27, estando a Lua relativamente próxima de Júpiter, vista aqui da Terra, mas muito mais próxima da estrela Pollux, que aqui está. Belíssimo evento, que pode ser, como eu disse, observado a olho nu com muita facilidade em todo o Brasil, e espero que você não perca e possa observar o céu. Eu sou o professor Dr. Marcos Calil, desejo para nós bons céus e até a próxima.
moral e sexual também acontecem no trânsito. Diretamente da Sapucaí, dada a largada. Carnaval 2026. Carnaval é festa, é alegria. Mas o que é mais importante, o que precisa ser falado, é sobre respeito. O Detran Mulher do Estado do Rio de Janeiro segue com o compromisso de alertar. Não é normal, não é brincadeira, respeito é lei. Dizer não é um direito. E nós estamos aqui para reforçar a importância das medidas de proteção para que mulheres possam curtir com segurança, respeito e informação. Denuncie, Disque 190 e baixe agora o aplicativo Rede Mulher, feito para te proteger em qualquer hora e em qualquer lugar. Carnaval feliz é um carnaval sem assédio, sem violência, porque festa boa é aquela que toda mulher volta para casa com segurança. O Detran Mulher está aqui por você e para você. Respeito em todas as direções e juntas por um carnaval com empatia e sem assédio. O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Que estamos chegando ao fim de mais um programa. Mas fique calma e tranquila, porque temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 14 horas, aqui na Com Brasil TV. E você que vai para a folia, lembre-se, não é não, respeito é bom sempre. Ficamos por aqui, até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.